Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Jansen, sou supervisor da geriatria e dos cuidados paliativos lá do Hospital Santa Marcelina. Então, minha formação é em geriatria, com pós-graduação em paliativos e também em gestão de saúde, tá? O objetivo hoje aqui é falar com vocês um pouquinho sobre cuidados paliativos e também começar a falar um pouquinho ali de declaração de óbito, tá? 2 temas grandes, né? Vou tentar condensar numa aula, então é um desafio, mas eu espero que eu traga para vocês pelo menos o essencial, o mais importante, tá? Eu tento tornar essa aula mais prática possível para que vocês detenham o conhecimento de uma forma mais prática, tá? Então, vou começar a falar para vocês como vai ser a estrutura da aula. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho da introdução aos cuidados paliativos, depois de elegibilidade, essa é uma questão mais prática. Talvez alguém já tenha assistido essa aula, eu trago alguns casinhos. Depois, a abordagem que a gente faz a cuidados paliativos, a importância e os casos clínicos. Se eu ver que está passando muito tempo, eu passo mais rapidinho em relação aos casos clínicos finais, tá bom? Para a gente entrar em declaração de óbito. Então, o cuidado paliativo, ele se torna extremamente importante diante de um envelhecimento populacional extenso, né? Que está vindo aí a passos largos. No mundo, isso já está ali próximo ao dobro, ao esperado dobro da população em 2050, em relação ao número de jovens, número de idosos, tá? E quando a gente fala nisso para o Brasil, isso é esperado que seja acima do dobro, né? Para o envelhecimento populacional, tá? Então, para além de uma diminuição da população economicamente ativa, uma sobrecarga da previdência social, que a gente sabe que está relacionado ao envelhecimento, uma questão mais econômica, para a gente o que importa é isso aqui, uma maior demanda de cuidados de saúde, tá? E principalmente porque os idosos são os que têm mais doenças crônicas ameaçadoras da vida, que são o nosso público-alvo, né? O tipo de paciente-alvo que nós lidamos com cuidados paliativos. Isso aqui é uma relação, são dados do Santa Marcelina mesmo, 2018, que eu tirei, do perfil de população que nós temos na quimioterapia. Vocês vejam que a maior população que nós temos é de idosos, né? Então, isso é esperado. A OMS calcula que em 2038 o número de casos de câncer vai aumentar em 70%. Né? Isso se torna um dado alarmante, e não apenas câncer, né? Que a gente vai ter em extensão aí. Nós temos pacientes com doença renal crônica. Isso aqui é um dado da US Renal Data System, 2008. A previsão é que o número de renais crônicos que dependem de diálise vai aumentando de forma próxima exponencial, né? Então, nós teremos uma população aí de idosos, né? Grande sofrimento, tá? Por essas doenças, e não só de idosos também, né? De pacientes jovens, crianças, inclusive, que vão sofrer com doenças ameaçadoras, e para isso vem os cuidados paliativos, tá? Os cuidados paliativos, então, vêm como uma possibilidade de tratar esses pacientes que vão ter um grande sofrimento. O que a OMS traz é que o cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares. Hoje em dia a gente fala no binômio, né? Que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. E quando a gente fala em sofrimento a ser prevenido, nós falamos de um sofrimento físico, tá? Um sofrimento social, um sofrimento emocional e um sofrimento espiritual. Então, o paliativo, ele sempre vai lidar com o sofrimento nessas 4 esferas. Para a gente, a questão do sofrimento, ela é multidimensional, tá? E deve ser tratada assim. E aí, quando você vê dados de pessoas que precisam de cuidados paliativos anualmente, assusta, né? Aqui, dado de 2014, aproximadamente 40 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos todo ano, né? E quando a gente fala de qual situação precisa mais de cuidados paliativos, a gente pensa muito no câncer, né? Mas quando a gente vai ver os dados de pacientes com doenças graves, ameaçadoras, nós temos mais necessidade diante dos pacientes com doenças cardiovasculares, tá? E aí vem as doenças pulmonares, HIV/AIDS e diabetes, né? E quando pensamos quantas pessoas de fato estão sendo assistidas, né? No final das contas, para o seu sofrimento, para o alívio do seu sofrimento. Aproximadamente apenas 86%
aliás, aproximadamente 86% das pessoas no mundo não recebem essa assistência adequada aos cuidados paliativos. Isso ainda é pior quando a gente fala de país pobre, né? Ó, aqui, 83% da população mundial, tá, não tem acesso a medicações para alívio da dor. Isso é alarmante, né? Eu faço reuniões aí frequentes com a irmã Monique, para quem conhece, né? Está lá em Benin, e lá ela coloca que falta opioide, né? Já em outros lugares, como os Estados Unidos, é um problema de saúde pública, né? Então, veja a discrepância que nós temos em relação a essa oferta, né? E aí é importante para todos nós identificarmos qual o paciente que irá se beneficiar dos cuidados paliativos, né? Para que a gente seja assertivo no se cuidar. Então, eu trago para vocês aqui uma discussão de caso clínico, certo? Mas se imaginem nesse setor de emergência aí, tá? Esse é o nosso hospital, para quem não conhece, já faz um tempinho, isso aí era o antigo pronto-socorro. Então, se imagine como médico desses pacientes, e aí você vai olhar para a sala e vai se perguntar, quais desses aí será que precisam de uma avaliação em cuidados paliativos? Vamos tirar 3 casos, eu quero que vocês tentem pensar comigo, tá? Primeiro caso é uma paciente de 45 anos, uma jovem, né? Sem comorbidades prévias, está internada há 5 dias por uma pancreatite biliar, há um dia vem evoluindo com instabilidade hemodinâmica e necessidade de droga vasativa. Então, é um paciente rígida, que internou por uma pancreatite, está lá na UTI, um caso comum, habitual, né? E está com droga vasativa. O segundo caso, o seu José, tem 66 anos, é ex-tabagista, com a carga tabágica alta, é portador de neoplasia de pulmão, com metástase cerebral, tem um CAPES de 40, ou seja, uma baixa performance, e está internado há 2 dias por dispneia secundária à evolução da doença. O terceiro caso, o Júlio, tem 18 anos, não tem comorbidades prévias, está internado há 3 meses após sofrer um TCE grave, já passou por 2 neurocirurgias e no momento está em coma vigil e dependente de ventilação mecânica. Então, são 3 casos bem discrepantes um do outro, tá? E aí eu pergunto para vocês, né? Deem uma olhada nesses casos. Quais vocês acham que precisa de fato de cuidados paliativos? Eu costumo fazer essa dinâmica ali no dia a dia com residente, com aluno, e isso se torna mais interessante porque eu escuto a participação de vocês. Então, caso alguém queira falar, dizer qual paciente precisa de cuidados paliativos aí, iria ajudar. Alguém quer falar? Eu posso falar. Ótimo. Pode falar, Graça. Na minha opinião, seria o caso 2, que precisaria... Perfeito. Muito bom. Alguém quer falar outro caso? Acha que é isso mesmo? Está de acordo com a Graciele? Ninguém se arrisca. Muito bem. Perfeito. Então, o caso 2, realmente, ele é muito na cara, né, Graciela, que precisa de cuidado paliativo. É um paciente com uma doença grave, avançada e com a progressão da mesma, né? E agora está internado, provavelmente vai vir a falecer nessa internação, tá? Com baixa performance, com muitos sintomas. De fato, esse paciente é a cara do cuidados paliativos, né? Mas se a gente for voltar lá para o conceito, né? O que, é que o conceito traz? Por isso que eu trago esses casos e para mim é muito importante que vocês saiam com essa definição na cabeça. Tá? Que cuidados paliativos se trata de uma abordagem para pacientes que têm uma doença que ameaça a continuidade da vida. Aí eu pergunto para vocês, quais desses 3 pacientes têm uma condição que ameaça a sua vida? Alguém continua achando que é o paciente 2 apenas ou dá para pensar nos outros casos também? Acho que todos, né? Perfeito. É o Davi, né? Muito bom. Alguém acha que é só 2? São 2? Não seria só o caso 2? Então, eu fiquei um pouco em dúvida, porque, por exemplo, no caso 1, é uma... a paciente ela está com uma pancreatite, mas é uma doença que, apesar da instabilidade hemodinâmica, ela pode ter uma resolutividade. Perfeito, Então, perfeito. no caso, ela é uma doença que vai ter um tratamento curativo, ainda que ela não se cure e venha a falecer. Então, para mim, não entraria nessa parte, né? Ok.
Aí não sei. Alguém Tipo, quer colocar? Pode falar. poderia ter a questão do sofrimento para medidas de conforto em si, mas como ela tá com uma patologia que é curável, eu não veria assim, tipo, nesse momento, uma abordagem mais direta, assim, diferente do caso 2, que aí precisaria de algumas medidas para ele poder conviver com a doença, né? Perfeito. Aí eu vou colocar a situação, né? Imagina eu, né, como interconsultor, vou lá na UTI, visitar a paciente Ana, né? Eu vou lá e digo lá para o intensivista, ó, eu vim aqui ver a Ana, e eu sou dos cuidados paliativos. O que é que o intensivista vai falar para mim, né? O que é que você está fazendo aqui? Sai da minha UTI. Né? Ou imagina eu ir lá falar com a Ana, dizer assim, ó, Ana, sou dos cuidados paliativos, vim te ver. Para ela vai ser o quê? Uma sentença de morte, certo? Né? Por quê? E por que o Davi está certo? O Davi que falou que são os três, né? O que acontece? E aí eu já explico para vocês. Existe, né, um preconceito em relação ao termo cuidados paliativos. Para a maioria da população, cuidados paliativos se trata de um remendo, de uma abordagem em pacientes que estão em final de vida, que estão a vir a falecer. Então, para a maioria da população, se entende que o paciente que precisa de cuidados paliativos é o que está em fim de vida. E o que a gente quer falar é que se um paciente pode vir a falecer, né, seja por uma condição mais simples e não tenha comorbidades graves, ele precisa de um olhar para alívio de seus sintomas. E não apenas sintomas físicos, aquilo que eu falei, todos os outros aspectos, certo? E aí, você pode me questionar, poxa, mas fica uma coisa estranha isso, né? Você dizer que a paciente é paliativa, né? A paciente do caso 1, e eu concordo. Por uma questão de cultural, eu acho que não vale a pena você falar que ela é paliativa. Mas entendam que, de um conceito geral, dentro da OMS, é uma paciente que, por vir, né, poder vir a falecer, ela precisa desse cuidado, desse olhar, né? E aí existe um grande questionamento dentro das paliativos de qual a diferença do cuidado paliativo para uma boa prática médica, certo? Porque você dá alívio de sofrimento, não necessariamente você precisa de um cuidado paliativo, né? A paciente 1, ela não precisa de uma equipe de cuidados paliativos, ela precisa de uma boa prática médica, tá? Isso é tão relevante que em alguns locais, alguns hospitais aqui dentro do Brasil, eles já estão mudando o nome de equipe de cuidados paliativos para equipe de suporte clínico. Então, vejam como muda a percepção se eu chego lá na UTI e falo, ó, dona Ana, eu sou da equipe de suporte clínico que vim aqui dar uma assistência no alívio do seu sofrimento, dos seus sintomas. Concorda que muda? Por uma questão apenas de conceito, nome, né? Então, entendam, só quero que vocês saibam disso, que cuidados paliativos é algo mais geral, certo? Abarca um número maior de paciente, certo? E na prática, de fato, a gente lida com um paciente que realmente está mais para uma doença avançada, mais para uma doença crônica e mais para um fim de vida, certo? E eu vou explicando isso ao longo da aula, vocês vão entender mais, ok? Deu para entender, Grace? Deu sim. Perfeito, tá bom? Então, entenda o paliativo como um todo, um leque grande, em que alguns pacientes vão precisar apenas de um bom cuidado, uma boa prática médica. Alguns outros, que aí sim, o caso 2 e o 3, tá? Precisam de um olhar realmente de uma equipe de cuidados paliativos. Perfeito? Vamos para o próximo. E aí, o que se faz hoje em dia é tentar resgatar dentro de uma internação, de um hospital, quais os pacientes mais precisam de cuidados paliativos. E se você for pensar, qual que mais precisa de cuidados paliativos? Como a gente pode ver isso? Se estipulou que vamos atrás dos que têm menos de um ano de sobrevida. Os que têm menos de um ano de sobrevida precisa de uma avaliação mais formal do cuidado paliativo. E aí existe esse protocolo que eu gosto muito, que é do GSF, Gold Standard Framework, do Health College, que ele tenta ir atrás desse paciente que vai ter uma sobrevida de menos de um ano. Como é que ele faz isso? É um fluxograma. E aí eu vou falar rapidinho para vocês, para também não ficar extenso. Primeiro, ele vai se fazer uma pergunta, ou seja, você médico vai se fazer uma pergunta. Meu paciente, eu me surpreenderia, que isso aí se chama no dia a dia, não sei se alguém já ouviu falar, de surprise question, né? Eu me surpreenderia se meu paciente viesse a falecer nos próximos 12 meses? Se você fala, sim, me surpreenderia, isso tem um respaldo,
tá? De sensibilidade e especificidade boa, a ponto de você dizer assim, tá, se eu me surpreenderia, esse paciente não precisa de uma avaliação de cuidados paliativos. Agora, se você disser assim, eu não me surpreenderia, tá? Eu acho que esse paciente vai falecer em menos de 12 meses. Isso é uma questão subjetiva, mas tem um grande respaldo literário, tá? Então, só por isso, você já teria uma indicação de ter uma equipe avaliando esse paciente. Eu acho que esse paciente tem menos anos de sobrevida porque ele tem um câncer grave, ele tem uma DPOC grave, então ele precisa de um cuidado médico redobrado em relação aos seus sintomas, certo? Mas você pode, assim como a maioria das pessoas, falar, não sei, né? Eu não sei se esse paciente tem menos de anos de sobrevida. E aí você vai para indicadores objetivos relacionados ao paciente e depois relacionados à doença. Então, vejam que simples. Se você vai para os indicadores relacionados ao paciente, você tem que olhar para alguns dados. Primeiro, será que o paciente ele tem várias internações? Será que ele está perdendo peso progressivamente? Será que ele está declinando sua performance? Será que ele tem várias internações? Será que ele tem uma doença avançada? Né? Ele tem múltiplas comorbidades? Ele tem má resposta ao tratamento? Né? Então, se você tiver respostas positivas para essas questões, você já pode pensar realmente, sim, que seu paciente tem uma sobrevida baixa. Ó, que ele coloca também a albumina, né? Abaixo de 2,5, que é um sinal prognóstico bem relevante. Tá? Então, pense dessa forma. Eu não sei, eu vou olhar esses sinais relacionados ao paciente. E aí você também pode juntar a sinais relacionados à doença. E aí cada doença tem seu sinal prognóstico ruim. E eu acho isso muito legal. O paliativo, ele é sob prognóstico também. A gente precisa prognosticar bem nosso paciente. Isso é uma arte, é um dom, né? Para que precisa muito de experiência, prática, mas também de estudo, certo? Então, quando a gente fala de câncer, o que é sinal de mau prognóstico do câncer? Metástase, performance baixa, hipercalcemia, tá? Alguns detalhes específicos eu não vou também entrar aqui. Se a gente fala de DPOC, quais são os sinais de mau prognóstico? Por exemplo, internações recorrentes, o MRC, né, a classificação, o GOLD, o FEV1, né, que é aquela fração de expiração no primeiro segundo. Então, esses detalhes para o DPOC são relevantes para você dizer, não, prognóstico ruim. E assim vai ter para o coração, vai ter para demência. Aí vale a pena o estudo para determinar dentro de cada insuficiência ou câncer quais detalhes são mais relevantes para você considerar um mau prognóstico, certo? Então, esse é um fluxograma que eu gosto muito, que é do GSF. Tem um SPICT também, que é muito conhecido e até mais utilizado, depois fica para vocês darem uma olhada. E aí vamos para a abordagem. Então, a gente identificou qual é o nosso paciente, que precisa de uma abordagem de cuidados paliativos. Vamos pensar de que forma é a melhor forma de se abordar esse paciente, qual é o melhor momento. Existem duas formas de se abordar cuidados paliativos. A primeira é a forma dicotômica e a segunda é a recomendada e é pouco utilizada, que é a forma integrada, que já está melhorando muito em alguns serviços. A forma dicotômica é quando você tem ali um paciente, por exemplo, com câncer, que está recebendo sua terapia modificadora de doença, vamos dizer a quimioterapia. Então, ele vai progredir na doença, tá vendo a setinha verde? Chega um dado momento que existe uma quebra, na qual o oncologista vai falar, agora você vai para o paliativo porque sua doença não tem mais tratamento. Concorda que esse é um modelo muito ruim, uma quebra, é um modelo dicotômico, na qual esse paciente vai perder esse vínculo com o seu médico assistente e a partir de agora vai para um médico que ele não conhece no pior momento de sua vida. Tá? Então, esse é um modelo que acontece muito na prática, mas não é recomendado, o que é não recomendado. O modelo ideal é o modelo integrado, e aí entendo como isso é legal. Né? Imagine um paciente aqui com câncer, que no início ele descobre a doença, essa aqui é a área da terapia modificadora da doença, essa aqui é a área do cuidado paliativo. Com o avançar da doença, a área da terapia modificadora da doença vai diminuindo e a área do cuidado paliativo vai aumentando, a ponto de um dado momento, provavelmente esse paciente vai estar em fim de vida, o paliativo vai ficar o que a gente chama de exclusivo, né? Que a gente já não vai ter mais indicação das terapias modificadoras, vai ter apenas a indicação de dar conforto a esse paciente, certo? E aí depois vem o processo ativo de morte, esse paciente vai vir a falecer, né? E ainda o paliativo fala sobre cuidado do luto, né? Assistência ao luto, que vai ser dado ao familiar. Lembra do binômio? Né? A gente sempre também está voltado
para o cuidado familiar. E isso alguns serviços fazem, tá? Essa assistência ao luto, que é bem legal, né? Então, para a gente, o mais recomendado é o modelo integrado. E aí, vamos para a parte prática, né? A parte prática do cuidado paliativo é tratar sintomas, certo? E aí eu falo para vocês, sempre que eu pergunto para vocês qual é o sintoma que a gente tem que ir atrás. Aí todo mundo fala dor, né? Dor é muito na cara. Inclusive, a gente usa dor para expressar vários sintomas, né? A dor do paciente. A dor do paciente pode ser uma dispneia, pode ser um vômito, uma náusea, uma constipação, né? Mas, de fato, a dor não necessariamente é o sintoma mais prevalente, dependendo da doença. Se a gente for para câncer aqui, por exemplo, qual o sintoma mais prevalente? É o azulzinho aqui, que é dor, certo? Depois vem fadiga. Se a gente for para insuficiência cardíaca, qual é o sintoma mais prevalente? Dispneia, depois fadiga. Se a gente for para DPOC, qual é o mais prevalente? Dispneia e fadiga. Olha que legal. Então, isso eu falo sempre para o residente. Quando você tem um paciente com uma determinada condição em cuidados paliativos, pense nos sintomas esperados para que você pergunte de forma ativa. Não espere que ele venha te falar, certo? Isso no câncer ainda é mais relevante, porque cada câncer é um mundo, né? Então, vamos lá. Paciente com câncer de cabeça e pescoço. O que é que eu vou olhar? O cara tem muita dor, né? Ele tá pegando aqui o trigêmeo, então isso aí dói muito. Então, já vou olhar para a dor. Às vezes é um paciente que está com cialorreia demais, está com a boca seca pela radioterapia, enfim, tem odor que incomoda bastante. Então, para esse, eu já penso nesses sintomas. Para o paciente que tem câncer de pulmão, nossa, eu vou pensar muito na falta de ar, né? E por aí vai, tá? Um paciente com neoplasia de ovário, é tão comum lá no nosso serviço, né? Pacientes jovens, inclusive, com neoplasia de ovário com obstrução intestinal maligna. Então, eu vou esperar o quê? Uma carga enorme de sintomas do trato gastrointestinal, tá? Então, eu vou voltar meu tratamento a depender do sintoma do paciente, ok? E aí existe uma estratégia muito boa que eu coloco para vocês, que é o ESAS. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a escala de Edmonton. Essa escala é bem interessante. Vocês aplicam de forma ativa no paciente ou familiar. Você vai perguntar para ele o sintoma e vai pedir para graduar. Então, se eu tenho dor, tenho. De 0 a 10, quanto é a sua dor? 3. O senhor tem falta de ar? Poxa, tenho falta de ar de 0 a 10, 8. O senhor tem náusea? Tenho. De 0 a 10, qual a sua náusea? 3. Ou seja, concordam que a dispneia é a grande questão aqui? Então, eu vou me voltar para um tratamento da dispneia. E muitas vezes, um único tratamento pode tratar vários sintomas. É o caso, por exemplo, do opioide, da morfina. A morfina é muito interessante, claro, para dor, mas ela é o melhor tratamento dentro das paliativas para dispneia. Ela serve para tosse, ela serve para diarreia, claro, pela constipa, e por aí vai. Então, eu vou identificar os sintomas do paciente e, a depender dele, às vezes uma terapia vai ser efetiva. E isso é a grande arte do tratamento de sintomas no cuidados paliativos. A comunicação é outra grande arma. Eu estava falando agora para o Samuel que eu fiquei 3 horas numa reunião com a família agora. Acabei de sair, praticamente vim para cá. Claro que foi algo que saiu do previsto, o tempo da reunião. Mas, às vezes, a gente tem que se debruçar sobre isso, porque a grande questão vai ser o sofrimento familiar, o mau entendimento em relação à doença, ao prognóstico. E vocês não têm noção de como o paciente, o familiar, eles agradecem quando você se debruça sobre isso. Porque, às vezes, o grande sofrimento que está se passando é um sofrimento por falta de comunicação. E aí vem um grande agradecimento. Realmente você se sente importante para o paciente, para o familiar, porque você está ajudando de fato a ele conhecer o processo do adoecimento dele. E faz com que ele participe, né, da tomada de conduta, certo? Então é bem relevante. Eu recomendo para vocês. Existem vários cursos de comunicação não violenta, mas a prática de fato é o que vai fazer a diferença. Então, treine. Um protocolo muito conhecido, que aí eu acho que vale a pena seguir, é o que eu mais sigo, é o SPIKES, né, que é uma regra mnemônica para uma comunicação adequada. Eu acho bem interessante, vale a pena aplicar ele no dia a dia, tá? Outra coisa que a gente tenta ir atrás é sobre as diretivas antecipadas de vontade, a famosa DAV, né, que a gente tenta lá definir, deixa no prontuário, lá no cabeçário, para que os próximos colegas entendam qual o plano terapêutico desse paciente. E as DAVs, como o nome já fala, é algo antecipado, né? Diretiva antecipada de vontade, certo? Isso fala sobre os desejos do paciente antes que ele venha adoecer, certo?
sobre o cuidado e tratamento que quer ou não receber no momento que estiver incapacitado de se expressar. Olha que interessante. Então, muitos pacientes nossos, eles estão sob um delírio, alguma questão neurológica, que faz com que ele perca sua autonomia. E aí é interessante que a gente entenda o que esse paciente tinha expressado lá atrás e que isso fique registrado em prontuário, para que a gente respeite um dos grandes princípios da bioética, que é o respeito à autonomia do paciente. E aí a gente vai estar fazendo, de fato, uma boa medicina, porque a gente está fazendo uma medicina individualizada, tá? Então, sempre que possível, claro, lá no começo, a gente tenta já traçar uma diretiva antecipada de vontade, ok? Não confundam isso, certo? Com a limitação terapêutica, certo? Diretiva antecipada de vontade, o nome já fala, estou definindo quais são minhas vontades, antes que eu perca a minha autonomia. A limitação terapêutica é o que a gente chama em vários locais de código azul ou suporte não invasivo. Então, assim, cada local tem sua nomenclatura. Lá no Santa Marcelina, a gente colocou como suporte não invasivo. É quando a gente já definiu com o paciente, com a família, sobre até onde a gente vai, até onde é o nosso teto terapêutico, certo? E aí a gente consegue estipular que esse paciente, por exemplo, não vai passar por intubação, reanimação, ir para UTI, onde não vai ter um benefício. E aí vai ser consagrada o que a gente não quer, distanásia, certo? Que é prolongar o sofrimento do paciente. Dentro do paliativo, a gente faz muito isso, certo? Que é a transição de cuidados. No nosso caso aqui, a gente aplica um checklist. Imaginem, nossos pacientes, muitas vezes, chegam com status funcional tal e saem com status funcional tal. Então, vamos lá, vamos supor que o paciente ele chegou, ainda se alimentava, antes de chegar no hospital, se alimentava, conseguia se arrumar, ir no banheiro sozinho, comer sozinho, e aí ele internou por um AVC, por exemplo, né? Ou por progressão da doença. Então, muitas vezes esse paciente vai para casa acamado, né? Concordo que para a família, receber esse paciente em casa vai ser muito complexo. A gente tem uma escala de funcionalidade, de cuidado, que chama FULIN, né? Se tiver alguém da enfermagem aqui, sabe o que eu estou falando. Que denota, a gente começa a entender o grau de necessidade de cuidado de um paciente. Então, nossos pacientes, a maioria sai de internação com FULIN alto, com uma grande necessidade de cuidado. E para uma família com suporte social muito ruim, imagina a complexidade disso. Então, durante o processo de adoecimento do paciente na internação, a gente já trabalha a transição de cuidados para o grande EMAD, que nos ajuda bastante, que eu acho que vocês estão lá em contato sempre, né? O EMAD, para a gente, é a grande salvação para uma transição de cuidados. E é interessante porque muitas vezes a gente pede para que o EMAD vá antes, para a gente já conversar como está sendo cuidado, para que o cuidado seja estabelecido da forma que está sendo feita, né? E não se perca essa linha contígua em relação ao cuidado, certo? E aí tem também um ambulatório, que a gente consegue mandar alguns pacientes que precisam, que conseguem ainda para o ambulatório, tem um EMAD e o Melhor em Casa. Tá? A interdisciplinaridade, eu costumo dizer que é o grande segredo, né? Paliativo não é sobre médico trabalhar sozinho, a gente precisa trabalhar em grupo, isso faz muita diferença, muita. Se o médico tem uma equipe de médico apenas, vai existir um grande sofrimento do próprio médico e da equipe, né? E do paciente que não vai ter assistência como um todo. Né? Então, a gente precisa compartilhar decisões com a equipe e com a família. Aqui, por exemplo, são nossas reuniões multi, que a gente faz toda terça-feira de manhã. E sai muita coisa boa, porque muitas vezes o contato melhor é da assistente social com o paciente, com a família, às vezes a enfermeira que tem um vínculo maior com o paciente, e vai ser nosso instrumento para que esse paciente receba o cuidado adequado, certo? Isso faz muita diferença. Aqui a equipe. E a importância, eu já falei bastante, mas só queria trazer algumas coisas. Aqui é um trabalho muito conhecido, para que vocês entendam que paliativo não é sobre apenas alívio de sofrimento, não. Esse trabalho foi publicado no New England, já faz um tempinho, mas ficou muito conhecido. Vou falar rapidinho do que se trata. Ele pegou pacientes com neoplasia de pulmão avançada, pequenas células, e randomizou 2 grupos, certo? No primeiro grupo, o paciente recebeu o tratamento padrão, esse que a gente chama de grupo controle, recebeu químio e rádio, e o grupo intervenção recebeu químio e rádio e assistência de cuidados paliativos.
O trabalho era para testar, o endpoint primário era para testar qualidade de vida. E é claro, né, o que o esperado, a qualidade de vida foi melhor no grupo que recebeu assistência de cuidados paliativos. Tá? Então, os designados para cuidados paliativos precoces tiveram melhor qualidade de vida do que os pacientes designados para o cuidado padrão, com nível de significância bom. Mas o que surpreendeu nesse trabalho é que a sobrevida média também foi maior no grupo que recebeu cuidados paliativos, com um bom nível de evidência, né? Então, hoje em dia, a gente sabe, e muitos serviços já trabalham com isso, que a assistência integrada de terapia modificadora de doença com paliativo melhora a qualidade de vida e melhora a sobrevida, tá? Então, é o que a gente tem de melhor hoje em dia na assistência de um paciente oncológico, por exemplo. Aqui é só o gráficozinho, que é mais visual para vocês entenderem, né, de forma mais visual o que eu estou falando. Então, aqui é o grupo que teve a participação com cuidado paliativo, teve uma sobrevida maior quando comparada com o grupo controle, né, que teve uma sobrevida maior aí no follow-up de 40 meses, né, um pouco menos, tá? Aqui foi um trabalho que eu fiz lá no Santa Marcelina. O que eu fiz? Eu comparei qual era o custo do... Aqui são vários pacientes, tá? E eu comparei, fui lá na TI e pedi para eles compararem quanto era o custo do paciente de MatMed, materiais, né? Antes da nossa avaliação e depois. O que se viu é algo também que é esperado, mas que é interessante se mostrar para um gestor, né? Que é a redução de custo. Então, um valor ali que a gente estipulou de um paciente, né? Antes da avaliação seria 145 e depois da avaliação 75. Ou seja, reduziu 50% do custo. Então, a gente está falando, né, que cuidado paliativo, ele dá uma assistência a essas doenças graves, né, que muitas vezes tem uma má qualidade de assistência, gerando satisfação na família, e venha trazer controle de sintomas, suporte em decisões médicas, comunicação adequada, com redução de gasto, gerando uma qualidade assistencial, ou seja, o nome disso é eficiência, certo? Hoje em dia, o que eu coloco para os senhores é que o cuidado paliativo é o que se tem de melhor, uma das coisas que se tem de melhor dentro do hospital para boa alocação de recursos. Aqui são só algumas intervenções que a gente traz do dia a dia do nosso hospital, né? Que vai para, eu sempre falo para os residentes, vai para além da medicina, que é o cuidado centralizado na pessoa, né? Então, muitas vezes, para o pacientezinho lá, o mais importante para ele é ele ver o seu cachorrinho. Então, a gente, às vezes, consegue trazer o bichano do paciente lá para baixo, ele vai lá ter esse contato. Pode ser que o paciente quer ver seu netinho, né? Quer ver alguém que seja muito importante, que não consiga ir lá para o hospital, então a gente coloca esse contato. A gente tenta fazer aniversário lá dos pacientes. Isso aqui é um caso bem bonito, que o paciente, eles se tornaram muito amigos, e no aniversário um ofereceu o primeiro pedaço para o outro, e no final das contas os dois acabaram falecendo, né? Por doenças graves, tá? Aqui é um senhorzinho que completou 100 anos na nossa internação. Aqui são algumas intervenções de multi, né? Trabalhamos em conjunto, em reabilitação também. E é isso, gente. Em relação aos cuidados paliativos, eu tentei colocar para vocês o conceito, o momento que deve ser avaliado o paciente, né? Que seria aquele momento integrado. O dia a dia, o que a gente faz, o que a gente olha, sintomas, comunicação, transição de cuidados, e a importância. A importância vai para além do controle de sintomas, vai para uma boa alocação de recursos, por exemplo, certo? Alguém quer colocar alguma coisa em relação a essa primeira parte da aula? Dúvida, alguma colocação? Ok? Por enquanto, tá tudo certo. Perfeito, Graça. Então, vamos lá. No final, eu deixo também mais tempo para vocês perguntarem. Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre quando deu ruim, né? Sobre a declaração de óbito, tá? Faz parte da nossa rotina também, não tem como fugir dela, né? E aí, claro, tem sua importância também, e é muito importante, como vocês vão ver, né? A declaração de óbito é um documento base do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Então, o documento, ele vai gerar dados para o Ministério da Saúde para que se tome condutas epidemiológicas, por exemplo, né? E aí o Ministério da Saúde, ele distribui o documento para as secretarias estaduais e municipais de saúde, que vão receber as pessoas, né, o serviço que querem ter
o documento no seu RH, enfim, na sua estrutura, né? E aí, para além da importância do planejamento de saúde, que eu falei para vocês, que é o mais importante, eu diria, a declaração de óbito, ela serve também para questões cíveis, para questões legais, né? Então, o paciente, ele faleceu, mas ele deixou uma companheira que precisa, né, da alteração do seu estado civil. Isso é importante para as pessoas que quiserem casar de novo, né? Ele pode ter deixado herança, e a DO serve a nível de judicialização para questões de herança, questões de seguro, até questão eleitoral, né? Teve uma época, já teve escândalo de pessoas que tinham morrido e estavam votando, né? Então a gente precisa declarar bem direitinho que essa pessoa morreu, para que ela não ocupe um sistema, né? E tenha sim um custo para esse sistema. Mas eu diria para vocês que o mais importante, de fato, da declaração de óbito é gerar dados para um bom planejamento de saúde. Então, para você entender do que aquela população está morrendo mais, para que eu consiga intervir, né? A gente está falando de prevenção. Tá? E aí, a parte prática, vamos lá. Como é que funciona no dia a dia, né? Vocês já viram a declaração de óbito, ela tem 3 vias autocarbonadas, então é só você escrever ali na branca, lá na frente. Tem várias partes, tá? Não vou falar de todas, mas vou falar das mais importantes. E aí, o que isso acontece, né? Então, você está lá no hospital, você vai preencher a DO, certo? E o que acontece com as 3 vias? Isso é importante. Porque você pode, inclusive, não estar no hospital, né? Isso acontece muito comigo, por exemplo, que faço assistência domiciliar. Então, eu posso estar lá vendo o paciente com cuidados paliativos e ele veio a falecer e a família quer que eu declare o óbito do paciente, que é a declaração de óbito. Constate e declare. Então, eu pego lá minha DO, certo? E vou falar como a gente faz isso para ter em mãos. Vou lá na casa do paciente, assino as 3 vias, né? Autocarbonadas. E o que acontece com elas? A primeira via vai ficar para quem? Para você. O que você vai fazer? Você vai guardar essa primeira via, certo? A segunda via vai para quem? Vai para a família, porque ela vai dar entrada no cartório para o trâmite do velório, do enterro. E a terceira via vai para quem? Para você também. Então você vai ficar com 2 vias. E o que você vai fazer com essas 2 vias? A terceira via vai ficar guardadinha no seu prontuário, certo? Para documentação. E a primeira via, vamos dizer que você pegou 5 declarações de óbito lá na Secretaria de Saúde. Você vai guardar, vamos dizer que você usou as 5, você vai guardar todas as vias brancas para levar na Secretaria de Saúde, e se você quiser pegar mais, você vai ter que levar essas 5 vias, porque senão eles não vão dar, certo? Então, você, relembrando, fica com 2 vias e deixa uma via para o paciente, que é para nível para os trâmites do enterro, tá ok? E onde adquirir, como eu falei para vocês, vocês podem ir lá na Secretaria de Saúde, levar seus documentos médicos, que eles vão atestar que você pegou tantas vias, e aí depois você vai ter que devolver essas vias brancas. Então, a declaração de óbito é uma responsabilidade médica, tá? Ela é ética e jurídica. O médico tem responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento e assinatura da DO, assim como pelas informações registradas em todos os campos deste documento. Deve, portanto, revezar o documento antes de assinar, ou seja, é um documento extremamente importante, gente. Então, assim, não façam de qualquer jeito, né? Porque ele vai ter seu valor e você vai assinar embaixo, certo? Então, qual a nossa obrigação dentro da declaração de óbito? Primeiro, você vai ter que preencher a identificação, certo? Com base no documento de identidade da pessoa. Caso essa pessoa não tenha um documento, vai virar uma responsabilidade policial para reconhecimento do corpo, tá? Mas geralmente isso é difícil. Você tem que preencher com letra legível, sem abreviações e sem rasuras. Um detalhe importante: se você rasura a DO, você vai ter que colocar nela, passar um traço e dizer não utilizável ou nula, tá? Porque você vai ter que entregar as 3 vias lá na Secretaria de Saúde depois, certo? Então, não rasgue e jogue no lixo, porque elas são numeradas, existe um controle sobre isso, certo? E aí depois você vai registrar as causas de morte. Essa parte aqui é que eu vou me ater mais um pouquinho com vocês para ensinar, porque geralmente é uma parte que existe mais dificuldade, apesar de ser muito fácil.
Tá? Depois você vai revisar todos os campos, vai assinar, tá? E vai entregar no setor responsável. Isso aqui é um detalhe importante, para mim não é, mas para vocês talvez seja, tá? Eu sou geriatra, né? Você tem a obrigação de emitir DO para óbitos não fetais e fetais, certo? Óbitos não fetais são aqueles que nasceram vivos, certo? Então, se o feto nasceu vivo, você tem que declarar o óbito. Se ele já nasceu morto, a gente considera óbito fetal. E aí você vai assinar a declaração se ele tiver idade superior, né, uma gestação superior a 20 semanas, ou se o feto tiver um peso maior que 500 gramas, ou estatura igual ou superior a 25 centímetros. Então, nesses casos, você tem que assinar a DO. Hoje em dia, abriram uma exceção para óbitos fetais, que não se enquadram nessas 20 semanas, 500 gramas e 25 centímetros, que é quando a família quer fazer algum velório, realmente enterrar o concepto. Né? Então, fica registrado para vocês quando a gente precisa, de fato, preencher essa DO. O que não se deve fazer, certo? Nunca façam isso, assinar a DO em branco, porque você não sabe quem vai preencher, o que vão fazer disso. Então, nunca façam. Uma vez, quando eu era recém-formado, e isso acontece muito com recém-formado, né? As pessoas querem agir em cima porque sabem da ingenuidade. Tentaram fazer isso comigo, deixar uma DO em branco e falaram que o outro médico mais experiente ia assinar. E, enfim, sorte que eu não caí nessa e fui atrás. Mas não façam, tá? Porque você não sabe quem vai lidar com essa DO. Não se pode fazer preencher a DO. Isso aqui é um dado importante, gente. Ó. Não se pode preencher a DO sem pessoalmente examinar o corpo e constatar a morte. Então, constatou a morte, faz o preenchimento da DO. Vocês viram que eu coloquei um asteriscozinho aí, porque a gente sabe que isso no dia a dia às vezes não acontece. Quando isso não acontece e a gente está legalizado a fazer? Por exemplo, no plantão. Né? Você está lá dando plantão, o colega que estava antes, ele que constatou o óbito, né? E aí o corpo foi para o necrotério, tudo bem, você pode constatar como médico substituto, certo? Então, essa é a questão principal. Outra questão importante é que não se deve utilizar termos vagos para registro de causas de morte, como parada cardíaca, parada cardiorrespiratória ou falência de múltiplos órgãos. Então, isso aqui, por favor, não façam. Por quê? Porque você vai estar deixando de dar para a Secretaria de Saúde dados sobre o óbito do paciente que podem gerar uma conduta em prevenção. Né? Nós temos essa obrigação epidemiológica de gerar dados para a Secretaria para que eles tomem condutas assertivas em relação à prevenção. Né? Então, o que pode acontecer se você assinar lá só parada cardiorrespiratória é que essa DO volte, certo? Não se deve cobrar pela emissão de declaração de óbito. Isso aqui também tem um asterisco. O que acontece? Então, o que ele quer falar com isso, sobre isso? E isso aqui gera controvérsias. Tá? Você não pode cobrar pela emissão da DO, pelo documento. Mas se você for lá, na casa do paciente, né? Você está assistindo o paciente ou não, você pode cobrar pela assistência da constatação. Né? Você se deslocou para o local, tá? Você examinou o paciente, e isso é um ato médico, né? E aí você pode cobrar isso. Apesar de que isso, dentro, né, da recomendação, está muito em aberto. Então, pode gerar problemas, tá certo? No final das contas, se você está fazendo um procedimento médico, tudo bem, você tem direito a cobrar, certo? Mas não pela DO, pelo documento, ok? E aí, quem deve emitir? Né? Esse é um fato muito importante. Isso aqui se atenham a isso, tá? Vamos separar em morte natural e morte não natural. Morte natural é aquela cuja causa base é uma doença ou estado mórbido, né? Então, vamos lá. O paciente com um câncer avançado veio a falecer, né? E aí você tem que se dividir em duas questões. Primeira questão é se ele teve assistência médica. E a segunda é se ele não teve assistência. O que a gente considera assistência médica? É se ele teve assistência, não sua necessariamente, mas se ele passou pela UBS, se tem acesso a esse prontuário, se ele já tem um médico assistente. Então, ele teve assistência médica do seu estado mórbido, certo? Diferente de um paciente que você não tem prontuário, não tem nenhum registro. Esse é dito sem assistência médica, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Se ele teve assistência médica, a quem é recomendado assinar o atestado de óbito? Ao médico que vem assistindo o paciente. Perfeito.
Então, eu estou acompanhando esse paciente, ele veio a falecer, eu sou o responsável principal por esse preenchimento. Mas vamos supor que você não tem acesso a esse assistente, tá? O que, é que você vai fazer? Na falta do assistente, um médico substituto ou plantonista deve ser recomendado num regime hospitalar. Então, se o paciente, vamos lá, o médico assistente dele assistiu ele durante essa internação, ele faleceu à noite, tem um plantonista, o plantonista pode preencher como médico substituto, certo? O terceiro caso é de um paciente ambulatorial que você não via assistindo, mas você tem acesso ao prontuário dele. Então, o médico designado pela instituição pode ir lá e assinar, tá certo? Não necessariamente você foi assistente, mas você tem acesso ao prontuário dele, ok? E, por fim, o médico do Programa de Saúde e Família, ou Programa de Internação Domiciliar e outros assemelhados, para óbitos pacientes em tratamento sob regime domiciliar. Mesma coisa. Então, se você tem um médico assistente desse paciente, você vai dar preferência para ele. Mas se ele não está disponível e você tem acesso ao prontuário, beleza, você está apto a assinar SDO, certo? Agora, sim, se você está na dúvida, né, se não tem o dado causal, né, do que você viu lá registrado e do que o paciente foi a óbito, aí o recomendado é você mandar para o SVO, certo? Desde que no local tenha SVO, porque aí já é outra questão, que eu vou falar mais à frente, ok? Então, isso é nas questões relacionadas à assistência médica. Nos pacientes que não têm assistência médica, aquilo que eu falei, que não tem registro, aí sim, se tem só você de médico lá para constatar e ter que assinar, você vai mandar para o SVO, certo? Nas localidades que tem o SVO. Agora, se não tiver SVO, aí vem um problema, porque aí você é o único médico, você vai ter que atestar, certo? Então, se não tem SVO e foi um óbito não assistido, o médico do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento vai constatar e assinar. E na sua ausência, por qualquer médico nas localidades sem SVO. Ou seja, se não tiver nenhum médico, eles vão pegar o mais próximo, certo? Mas, claro, quando tem SVO, a recomendação é se mandar para o SVO. E aí eu digo para os senhores, se não tiver nenhum médico, né, que não está nem aqui, o que é que se faz? Alguém sabe? O que se coloca... pode falar. Quer falar, Graça? Acho que alguém ia falar. Tá. Não, acho que ninguém se pronunciou. O que vai acontecer? Duas pessoas, testemunhas idôneas, tá, vão ser designadas para constatação e atestado de óbito, certo? Então, a ideia é aquilo que eu falei para vocês. Se tem uma coisa que a gente tem certeza na nossa vida, é que a gente vai morrer e vai ter direito a uma DO, certo? Tem um caso interessante, aí a nível de curiosidade, que não sei se vocês conhecem, que é a questão da Elisa Samúdio, né? A Elisa Samúdio, para ter um DO, né, você precisa do corpo, certo? Então, você vai constatar como é que você vai assinar, né? No caso dela, foi uma exceção, uma das poucas exceções no qual foi feita a DO, na verdade, não a DO, a certidão de óbito, certo? Lá do cartório, sem uma causa de morte, sem o corpo, né? Então, existem exceções desde que o juiz, né, designe isso, tá certo? Mas, de forma geral, para ter uma DO tem que ter um corpo, né? E para casos de morte não natural, causas externas, né? É mais fácil ainda que se o lugar tiver ML, for um óbito violento, né? O suspeito, você vai mandar para o IML, o legista que vai constatar, vai declarar o óbito, né? E na localidade sem ML, aí também é um problema, porque vai ser designado pelo juiz, certo? Um médico para que ele faça a constatação, a perícia e a declaração de óbito, certo? Então, o que cabe a esse médico, por exemplo? Ele vai lá assinar, né, vai fazer a DO, e ele tem que marcar lá, vai ter uma parte na DO que é de causa violenta. Ele vai examinar o paciente e vai dizer se tem ou não algum registro, algum indício de que teve óbito violento. E vai colocar óbito de causa desconhecida, certo? E ele vai colocar que ele não é o assistente. Então, isso que é recomendado, tá bom? Desde que você não seja, né, o médico assistente desse paciente. Ok? Muito bem. Eu vou passando, se estiverem dúvidas, vocês falam.
Aqui é a parte mais prática, tá? Assim, no final das contas é simples, gente, não tem muito segredo, né? O recomendado, o que se recomenda da declaração de óbito, do preenchimento na parte de causa de morte é você seguir um nexo causal. Então, você vai começar de baixo, tá certo? Sempre o ideal é que se preencha as 4, tá certo? Mas não necessariamente as 4. Você pode preencher 3, é liberado preencher até 1, certo? Você pode preencher só uma como uma causa terminal, mas desde que ela seja base, para dizer assim, isso foi o que gerou, foi a causa da morte do paciente, não a causa imediata, certo? Porque o importante, entendam, que para nível epidemiológico, o que se vale é de entender qual foi a causa base que gerou o final, que é a causa imediata. Por quê? Isso, a partir disso, a gente consegue fazer programas, né, de prevenção voltados para a causa base, certo? Então, o que se faz é preencher no D a causa básica da morte, vamos dizer, hipertensão. Eu vou colocar alguns casos para vocês que vai ficar mais simples. As causas intermediárias e a causa imediata. E o ideal que se faça a temporalidade entre elas, tá? Vou mostrar uns casinhos aqui que vai ficar mais fácil. Então, o exemplo 1, vamos dizer, um paciente de sexo masculino, 65 anos, há 35 anos sabia ser hipertenso e não fazia tratamento. Há 2 anos começou a apresentar dispneia, esforço, foi ao médico que diagnosticou hipertensão arterial e cardiopatia hipertensiva e iniciou o tratamento. Há 2 meses, evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva e hoje teve edema agudo de pulmão, falecendo após 5 horas lá no pronto-socorro. Há 2 meses foi diagnosticado com câncer de próstata. Como é que a gente preenche isso aqui? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, é isso aqui de baixo, você vai preencher com questões não relacionadas ao processo que gerou a morte, tá? E aí aqui vocês vão entender melhor. Como é que a gente ensinaria essa declaração de óbito? Como é que a gente vai fazer? Então, na parte 2, que são condições não relacionadas à casualidade do óbito, você vai preencher, no caso aqui do paciente, neoplasia maligna de próstata. Então, lembre que o nexo causal não foi causado pela neoplasia. O que gerou todo o processo inicial foi hipertensão, concordam? A hipertensão gerou uma cardiomiopatia hipertensiva, que depois gerou uma insuficiência cardíaca, e depois gerou edema agudo de pulmão. Então, simples, né? E aqui você coloca a temporalidade, não tem erro. O que você pode fazer também aqui, você não precisa ser tão rigoroso, e pode colocar, por exemplo, hipertensão, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão. Tudo bem, você já declarou algumas questões que, a nível epidemiológico, são muito importantes. Segundo casinho. Paciente diabético deu entrada no pronto-socorro às 10 horas da manhã, com história de vômito sanguinolento desde as 6 da manhã. Desde as 8, com tontura e desmaio. Ao exame físico, descorado, 3 cruzes em 4, PA inaudível. A família conta que o paciente é portador de esquistossomose maçônica há 5 anos. Aí vejam que aqui é o nexo causal, né? A diabetes não tinha nada a ver com a jogada. E que 2 anos atrás esteve internado com vômito com sangue. E recebeu alta com diagnóstico de variz esôfago após exame endoscópico. Às 12 horas apresentou parada cardiorrespiratória e teve óbito verificado pelo médico plantonista após insucesso da RCP. Ou seja, entendam aqui o nexo causal, né? O início de tudo é o quê? Esquistossomose, né? Gerou o quê? Varizes esofágicas, né? A variz esôfago. Que gerou o quê? HDA, né? Vômito com sangue, que gerou o quê? Choque hipovolêmico. Certo? Então é isso que eu vou preencher. Ó, esquistossomose, hipertensão portal, ele colocou aqui, né? Depois variz esofágica, depois choque hipovolêmico. Eu coloquei já um pouco diferente, né? Eu coloquei que variz esofagiana gerou HDA, que gerou choque hipovolêmico. Tá tudo certinho, tá certo? O importante é que a gente esclareça qual foi a causa base aqui, ó, esquistossomose, certo? E aí lembram que eu falei que o diabetes não tinha nada a ver com a jogada? Você coloca na parte 2, ok? E aqui é a temporalidade. Por fim, para a gente terminar, e aí vocês vão tirar as dúvidas, paciente chagasco com comprometimento cardíaco, internado com história de distensão progressiva do abdômen, há 2 dias vem apresentando fraqueza, febre alta e não suporta que tope no abdômen, está sem evacuar 3 dias, tem diagnóstico colonoscópio de megacólon. Na visita médica das 8 da manhã, o paciente suava muito e apresentava pressão sistólica de 20. O diarista, após avaliar o hemograma, trocou antibiótico e, ao longo do dia, ajustou várias vezes o gotejamento da dopamina.
Às 16, apresentou o PCR e teve óbito confirmado pelo médico substituto, certo? Então, lembram de novo, né? Qual o nexo causal aqui? Ó, paciente chagásico com comprometimento cardíaco. A insuficiência cardíaca foi a questão do caso? Não foi. O problema dele, ele tinha chagas, mas foi uma questão do intestino. Ele tinha megacólon, né? E a partir daí, houve a progressão para outras consequências, né? Então, o paciente tem cardiopatia chagásica, que não teve relação com o quadro, mas, sim, o que gerou tudo, o início de tudo, foi o megacólon, que depois gerou um volvo, depois uma peritonite e um choque séptico, tá? E aqui a temporalidade. Então, dentro da declaração de óbito, as questões de causa base, as questões de morte, as causas de morte, o importante que eu passo para vocês é declararem o básico, tá? Isso que é importante para a Secretaria de Saúde documentar e gerar condutas para prevenção, ok? Então, aqui só algumas fases de efeito, né, que eu gosto muito. Essa aqui é muito comum para o cuidado paliativo, né, que é curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre, né, uma frase de Hipócrates, dada a Hipócrates, não necessariamente dele. Então, o cuidado paliativo é sobre isso, né, não é sobre apenas, a gente aprende na medicina que nós temos que curar, nós temos que intervir na doença do paciente e tem que ter um final adequado, uma cura, uma resolução do quadro, não necessariamente. O que a gente precisa, de fato, é dar conforto a esse paciente. E aqui é uma frase do Pat Adams, né? Ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder. Ao cuidar de uma pessoa, você sempre ganha. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui, pessoal. Voltar seu olhar para a pessoa, não para a doença, certo? Quando a gente volta o olhar para a pessoa, a gente está acertando mais. Hoje, o caso que eu estava falando para vocês, que durei 3 horas lá conversando com a família, foi um problema relacionado a isso, porque as equipes todas estavam olhando o seu lado. Então, a vascular estava olhando o dedinho podre da paciente. A hemato estava olhando só a questão da leucemia. E isso não estava integrado, né? Por trás disso tudo tem uma pessoa. E quando você vai ver, quando você individualiza o quadro, você vai entender que, para ela, o que ela mais quer naquele momento é um conforto, porque ela sabe muitas vezes que vai vir a falecer. Tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês, e estou aqui disponível para dúvidas, pessoal. São aulas que geram dúvidas, né? 2 temas mais complexos, e eu me coloco aqui à disposição para tirá-las, tá bom? Alguém quer colocar alguma coisa? Oi, Graça, pode falar. A Ingrid também. Oi, então, na verdade, eu tenho uma dúvida, mas é em relação a uma coisa que aconteceu comigo durante um dos atendimentos de residência, né? Aí eu queria tirar uma dúvida. Era sobre as diretivas antecipadas de vontade, que no caso eu tenho um paciente que ele tem esclerose de múltiplos sistemas, e aí esclerose de múltiplos sistemas ou ela? Ela deve ser. Tipo, esclerose lateral amiotrófica? Não, ou é esclerose de múltiplos sistemas. MS, talvez, né? Enfim, tudo bem, é uma doença neurológica. É uma doença neurológica, degenerativa, progressiva, e no caso dele está progredindo com bastante velocidade, assim. Certo. Ele começou a ter perda de fala, perda da capacidade de fala, dificuldade de deglutição, não consegue mais caminhar, e ele antes era bem independente, assim. E aí, em momento nenhum, foi conversado com a família sobre essa questão de ser uma doença degenerativa, e aí não foi também conversado, assim, pelo que eu conversei com ele, com a família, sobre essa questão que ele teria esse direito, né? Perfeito. E aí, a minha dúvida esse paciente, ele pode fazer essas diretivas ainda, mesmo ele já tendo o diagnóstico, mas e tendo algumas perdas, mesmo que essas perdas não tenham afetado a capacidade dele, né, cognitiva, e como que eu poderia, tipo, ajudar eles a fazerem, ele a fazer essas diretivas, para onde que eu poderia, tipo, direcionar ele, se tem algum serviço que eu poderia direcionar, ou se teria alguma coisa que eu poderia fazer. Perfeito. Então, assim, ele realmente se enquadra, né, numa doença ameaçadora à vida, né, já está numa progressão aí que você falou, talvez mais para o final,
E aí o recomendado, de fato, que a gente faça lá no começo, mas isso é muito difícil. A prática, de fato, é a gente receber um paciente que não foi conversado sobre. Isso é um erro da maioria dos médicos, tá? Evita-se, né, a falar sobre um desfecho ruim, né, que é o esperado para essas doenças graves. Então, sobra muitas vezes para o médico pegar lá no pronto-socorro, no final da linha, né? E aí, não por isso, não é porque está no final da linha que a gente não vai abordar, tá? O que se fala, né? O que você está falando assim, falar com a família, mas é realmente o mais importante, depois você colocou, é falar com o paciente, né? A gente sempre tenta acessar o paciente. E é ele que é o mais interessado em relação ao seu processo de adoecimento e a tomar decisões de acordo com os seus valores, né? Então, a gente sempre tenta acessar o paciente. Mas, na maioria das vezes, por exemplo, lá no hospital, a gente não tem o que você estava falando, acesso à autonomia. Então, muitos pacientes já estão lá com a doença avançada, com delírio, e a gente já perdeu a oportunidade de conversar com ele. Então, a gente vai para os cuidadores, que tem mais, que é mais próximo, né? E aí, essa decisão vai ser compartilhada a maioria das vezes, tá? Você vai colocar para os cuidadores, para o responsável mais próximo, tentar entender o que era de valor para esse paciente, né? E cada caso é um caso. Caso neurológico é até mais complexo, certo? No caso desse paciente, se ele perdeu a capacidade cognitiva de decisão, se assemelha muito à demência, né? E a demência, realmente, acaba que se você não tratou lá atrás, agora vai ser muito difícil. Você vai recorrer aos familiares para alguma tomar decisão, ou é um caso muito avançado, né? Em que você declara que qualquer medida invasiva nesse paciente, a partir desse momento vai ser distanásico, tá? Então, assim, é um paciente que está acamado, com lesão por pressão, imobilismo, e agora está entrando em insuficiência respiratória. Concorda que medidas invasivas nesse contexto é distanásico? Então, nesse caso, eu acabo passando para a família da recomendação que é dada a gente, né? Que nesse caso, nós não podemos também ser obstinado, né? E prolongar o sofrimento. Então, assim, é difícil ter problema quando você coloca isso, sabe? E quando a família está entendendo. É claro que eu falei para você lá no começo, que a gente conversou sobre comunicação. Antes disso, você já está se comunicando de forma adequada, né? Explicando qual é o prognóstico do paciente, do diagnóstico, e isso tem forma de ser feita. Então, a família vai gerando confiança e você vai dizendo depois, dentro desse quadro, a gente não vê mais indicação de que esse paciente, que seu familiar, receba o que a gente chama de medidas invasivas, tá? Agora, tem caso que eu falo que é borderline, né? Que eu não sei o que é melhor, tá? Então, vamos lá, um paciente com demência leve, lá, moderada, que ainda tem uma funcionalidade, né, um registro de dia a dia ali, com qualidade de vida, e o paciente evolui com um quadro aí de uma pneumonia que não se resolveu, foi piorando, e ele perdeu muito funcionalidade, está acamado na internação. E aí? Nesse contexto, era interessante eu ter a participação da família e compartilhar a decisão, de acordo com os valores do paciente. Ou então ele já tem uma diretiva lá no prontuário, dizendo assim, esse paciente, quando estava lá mais lúcido, colocou que não queria passar por nenhuma medida invasiva, ou ser sondado, enfim. Mas isso é extremamente raro, tá? De você ter isso no prontuário, né? De um tempo lá atrás. Geralmente a gente tem, nesse final de vida, um acesso apenas ao familiar. Eu respondi sua pergunta, Graça? Não sei se... Eu queria saber também se tem algum tipo de serviço que, no caso, antes do paciente tá... Porque nesse caso, esse paciente ele tem a função cognitiva dele mantida, mas ele tem, tipo, uma disartria, dislalia, assim, e aí tá progredindo. E aí eu pensava assim, tipo, para onde que o que eu poderia fazer por esse paciente que ele vai chegar num momento que ele não vai ter autonomia? Ou existe algum serviço que eu possa indicar para ele ir? Ou eu vou ter que fazer isso, tipo, eu mesmo, lá na atenção e anotar Eu ia no chegar prontuário, nesse eu entendeu? aí mesmo. Eu ia chegar nesse eu. Teoricamente, é você, como médico assistente, que tem que fazer isso, tá? Por isso que você está tendo essa aula. Porque a gente tem essa indicação, né, de conversar com os pacientes e, como médico assistente, né, já colocando isso ao longo de todo o processo,
Tá? Tá. Então, tudo bem, eu entendo que talvez alguém faça isso de uma forma mais instrumentalizada, né? Tenha mais o approach lá, e aí você vai mandar para o paliativista, tá? Que aí a gente tem um ambulatório, cuidados paliativos, né? Mas o ideal, você é da medicina de família? Sou residente também. Então, o ideal é que você construa isso. Uhum. Tenta treinar isso aí, porque eu acho que é importante. Uhum. Né? Entendi, obrigado. Nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? E mais? Não? Então, ok, gente. Então, eu encerro por aqui. Obrigado, Davi. Valeu, pessoal. Obrigado aos que estão presentes aí, guerreiros que ficaram até às 9h40. Muito obrigado. Me coloco à disposição. O Samuel tem meu número para quem precisar. Pode pegar com ele, tirar dúvidas. Estou à disposição. Tá bom, gente?